Olá! No vídeo de hoje nós apresentaremos o trabalho Me Conte Sua História, com contação e criação de histórias na educação infantil. No contexto atual de pandemia de Covid-19 causada pelo novo coronavírus, nos foi imposta a necessidade de distanciamento social e, com isso, a suspensão das aulas presenciais. Para que milhares de crianças não se distanciem de seus estudos, fez-se necessário encontrar meios para reinventar a escola durante o afastamento. Um desses meios foi o ensino remoto. Nesse contexto, pais e professores também se submeteram involuntariamente a um processo de reinvenção para atender às necessidades pedagógicas e particulares das crianças, oferecendo opções criativas e linguagens acessíveis para a continuidade do desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que estes estão privados do processo interativo que acontece no contexto social da escola. Os objetivos desse trabalho são auxiliar os docentes da educação infantil na utilização de ferramentas tecnológicas para fins pedagógicos através dessa formação continuada, possibilitar a ocorrência de atividades síncronas e assíncronas durante o período de ensino remoto e seu compartilhamento através de tecnologias acessíveis. Exercitar a criatividade e produção textual oral das crianças através de leitura e reconto de histórias, levando o aluno a apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhes possibilitem entender as relações próprias de seu mundo e fazer escolhas alinhadas ao desenvolvimento da leitura e escrita. No trabalho proposto, faremos uso de várias características importantes para o desenvolvimento das crianças na educação infantil, como a organização do momento de leitura, a fim de orientar sua ação, lhe conferindo segurança e autonomia ao realizar sequências pré-estabelecidas que aumentarão sua confiança, permitindo que a atividade de leitura e escrita se desenvolva de maneira adequada. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil confere às crianças o papel de sujeito ativo e consciente no processo de construção de conhecimentos. Assim, a criança deve ter acesso a diferentes gêneros textuais e liberdade para escolhê-los. Caberá a nós, adultos, enquanto professores ou pais, o papel de estimular a leitura, oferecendo diferentes gêneros textuais, pois os adultos leitores mostram à criança o significado da escrita que está nos livros infantis. A atividade proposta representa uma atividade de leitura dialogada, utilizando-se de tecnologias atuais, unindo o tradicional ao moderno, objetivando a formação continuada de professores da educação infantil para a realização de aulas síncronas e assíncronas durante o período de ensino remoto, através das ferramentas tecnológicas disponíveis. O primeiro passo para a utilização dessas ferramentas foi a montagem de um ambiente de sala de leitura virtual, unindo recursos disponíveis, recursos visuais que as crianças normalmente encontrariam no contexto de sala de leitura. Nós temos aqui, por exemplo, uma estante de livros, uma cadeira onde o professor sentaria para contar a história, uma mesinha, um tapete onde eles se sentariam ao redor. E, além disso, já foi colocado no ambiente uma série de elementos que trazem aqui uma antecipação do enredo da história. Como podemos observar, temos uma série de brinquedos, prateleiras de brinquedos, caixas de brinquedos, brinquedos na mesa, e aqui temos uma caixa de ferramentas que antecipa o enredo da nossa história. A função do professor nesse contexto seria chamar a atenção da criança para esses elementos, perguntando a eles: então, o que a gente pode ver nesse cenário? Qual desses brinquedos vocês mais gostam? O que você gostaria de ter no momento? Se você pudesse fabricar um brinquedo, qual seria? Ou o que você espera encontrar em uma fábrica de brinquedos? Perguntas que levarão o aluno, através das quais
os alunos serão conduzidos ao enredo da nossa história. Uma vez inserido o início, o enredo do livro que vamos ler, nós vamos partir para a análise do próprio. Bom, o livro a ser lido hoje é Meu Amigo Robô, que foi escrito por Giselda Laporta Nicoleles, ilustrado por Dica Araújo. Esse livro está disponível na página do Itaú e o link está no final dessa apresentação. Tá? Ele está disponível para qualquer um acessar. E aí a gente prossegue contando a história. Luiz é um artesão, ele trabalha com os mais variados materiais, madeira, ferro, alumínio, e tem ferramentas de todos os tipos. Na entrada da oficina, vaidoso, ele colocou uma tabuleta, o que você quiser eu faço. Nesse momento, em se tratando de leitura dialogada, é o momento em que você vai indagar a criança acerca daquilo que está presente na história. Por exemplo, você sabe o que é um artesão? O que um artesão faz? Você conhece esses materiais? Madeira, ferro? Me diz uma coisa feita de madeira, uma coisa feita de ferro, uma coisa feita de alumínio. Certo? Na entrada da oficina, o que é uma oficina? Você já foi a uma oficina? Você conhece? Então você estaria fazendo com que a criança participasse do universo que está presente nesse livro. Tá? O que você quiser eu faço. E se você chegasse num lugar com esta placa, o que você gostaria de pedir? Então, é uma forma de você interagir com a criança. Tá certo? E aí, vai continuar. Um dia, uma garotinha entrou na oficina do artesão. Olha, como ela se parece? Ela ficou feliz em entrar? Olha como ela se move. Olha como ela observa tudo. E depois de olhar tudo que estava ao seu redor, ela pediu que ele criasse uma coisa muito especial para ela, que não existisse no mundo inteiro. E você, gostaria de ter uma coisa especial desse jeito? Você tem alguma coisa que você considera especial? Então é muito importante, durante toda a leitura dialogada, você envolver o interesse da criança neste processo. Como nós estamos falando num período de aulas online, essa interação só vai acontecer naquelas escolas, naquela situação onde a gente está tendo aulas online, aulas ao vivo, aulas por videoconferência. No caso de uma aula que já é gravada, que você mandaria um vídeo para os pais, é importante que você deixe uma pausa para que a criança responda, mas sabendo que você não vai ter essa interação direta com a criança, tá? Continua a história. Mas o que você quer? Perguntou Luiz. E você? Se fosse desejar alguma coisa muito especial, o que você gostaria? Olha a resposta dela. Eu quero um robô, disse a menina decidida. Um robô que seja meu amigo, que converse comigo e que seja único no mundo. E você gostaria de ter um robô? Você já viu um robô? Você também gostaria de ter um? O que você gostaria de fazer com seu robô? Então, sempre levantando essas questões, envolvendo os alunos, inserindo perguntas e indagações de acordo com a realidade deles, explorando os sentimentos das crianças e deles próprios, de modo que se desenvolva a empatia nas crianças. E a gente continua a história. O artesão aceitou o desafio, afinal precisava honrar a tabuleta na frente da oficina. Lembra daquela tabuleta que ele viu lá na primeira slide? Então, passou vários dias pensando no pedido. E você, se fosse fazer uma coisa especial, uma coisa única no mundo inteiro, o que você faria? Ou o que você gostaria? Né? Ele também se sentiu questionado. Uma menina tão pequena, tão decidida, que queria muitas coisas. E aí você pode explorar várias coisas. Você tem os elementos visuais, tem as ferramentas. Até que um dia, cansado de pensar, ele resolveu dormir, porque ele nunca recebia vir um desafio assim, ainda mais de uma criança. Então,
Ele ficou tão cansado de pensar numa ideia, que foi descansar. E ele foi descansar, ele teve um sonho. Sonhou que criava um robô maravilhoso, único no mundo como ela queria. E ele acordou com a ideia ainda na cabeça e correu para a oficina. Olha a ideia dele, olha o sonho dele. Então você vai sempre explorando, vai sempre nesse movimento de trazer a criança para a história e levar a história para o universo dele. Isso é o que faz a leitura dialogada. E nesse momento de distanciamento social, é importante que a criança se sinta envolvida, porque nem todos os lares, né, os pais também estão, algumas atividades já retornaram, então alguns pais podem já estar trabalhando. É importante você criar esse envolvimento com a criança. E aí, ele criou o robô mais perfeito do mundo, porque além de perfeito, ele era único, ele jamais existiria em nenhum lugar. E aí a gente chega praticamente ao final da história. Ela e o robô conversam muito, ela conta todos os seus segredos para ele e aonde vai o leva junto. Tornaram-se inseparáveis como os melhores amigos devem ser. E aí você pode perguntar o que você contaria para o seu robô, qual segredo você gostaria de contar, sobre o que vocês conversariam, onde você iria com o seu robô, certo? E aí a gente volta a nossa sala de leitura, que é onde a gente vai conversar, vai saber se o aluno gostou da história, o que ele achou, o que ele criaria se ele tivesse a chance de criar uma coisa única para si, né? E nós, enquanto professores, vamos refletir a nossa prática. É claro que eu fiz um vídeo pensando em contação de história. Então, eu não estou aqui trabalhando uma letra, trabalhando uma sílaba, eu estou contando, é o momento da historinha, é o momento de produção textual. Porque o que é a produção textual no contexto de educação infantil? Ele não vai sentar e escrever uma redação, óbvio, mas ele vai produzir mecanismos psicológicos de recontar a sua história, né? A história que ele ouviu, ou de criar uma história semelhante, ou uma criança que tem um avô, que tem um tio, que é marceneiro, que criou um carrinho de rolemã. Para ele, aquele brinquedo é único, é tão especial quanto o robô que foi criado para a menina. Então, o importante nesse contexto é trazer a ferramenta digital. Como que eu posso contar uma historinha para a criança se eu não tenho mais esse contato físico nesse momento? Como que eu posso usar os recursos se eu não tenho mais isso? Neste caso aqui, para fazer o vídeo, eu usei uma apresentação de PowerPoint, mas se você estivesse exibindo uma aula ao vivo, seria possível entrar direto no site e, né, esse site que eu utilizei foi o site do Itaú. Ele tem diversas obras para todos os níveis de interesse, certo? E você poderia estar fazendo essa contação ao vivo. Abre o livro e no momento seguinte, para desenvolver isso, você pode na aula seguinte pedir ao aluno para recontar a história. Ele pode criar dentro de casa um brinquedo, uma coisa. Se você tiver tempo dentro da sua aula e se a criança não estiver exausta e fadigada, você pode pedir isso naquele momento. Se estiver fadigada, para e deixa para um momento seguinte, tá certo? Então são várias as possibilidades que a gente poderia explorar utilizando recursos visuais, como um PowerPoint, como um livro no YouTube, como mesmo um desenho, um vídeo de animação. São muitos recursos que a gente pode usar para estar desenvolvendo essa produção textual nesse período de distanciamento social. Bom, assim eu concluo meu trabalho. A parte teórica a gente pode desenvolver ainda mais, cada vez mais aprofundando nos estudos. E me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida, questionamento, para críticas também, como eu puder ajudar. Fique em paz e até a próxima.